Fiquei paralisada no grande saguão da casa que, um dia, acreditei que seria meu lar para sempre. A luz do lustre de cristal refletia no piso de mármore polido, onde malas de grife estavam dispostas com precisão, uma mensagem silenciosa, que dispensava palavras. Minha mão tremia enquanto eu olhava para a bagagem. Era um presente de aniversário que ele me deu no ano passado, junto com um sussurro doce: "Você é a única que faz tudo isso valer a pena." Agora, aquilo era o ponto final da nossa história. Brandon estava encostado em uma coluna de mármore, com um copo de bourbon na mão e uma expressão calma, como se tivesse acabado de encerrar uma reunião, e não um casamento de 8 anos. "Sarah, está tudo pronto", disse ele, num tom tão neutro quanto uma previsão do tempo. "O motorista chega em 15 minutos. Você pode ir para onde quiser." Mordi o lábio. "Então é isso? 8 anos. Brandon, 8 anos? E agora você simplesmente me expulsa como se eu fosse uma estranha?" Ele deu de ombros. "Não transforme isso numa tragédia. Nós dois sabemos que esse casamento cumpriu seu papel. Você me ajudou muito, principalmente quando usou sua herança para dar o pontapé inicial no Horizon Grid." Senti meu coração se partir, mas me recusei a desmoronar. "É fácil para você dizer, né? Você sai disso tudo com um império tecnológico valendo centenas de milhões. E eu estou sendo deixada na rua." Brandon girou o copo com arrogância, os olhos brilhando de autossatisfação. "Você devia se orgulhar. Graças a você, a Horizon Grid virou líder em segurança de dados médicos. Mas agora eu preciso de alguém mais adequado ao meu lado nas grandes conferências e reuniões do conselho. Alguém como a Vanessa, por exemplo." Meu punho se fechou ao ouvir aquele nome. Sua nova assistente de 26 anos, que vivia aparecendo nas fotos dos eventos sempre perto demais, sorrindo demais. "A Vanessa entende de tecnologia", ele continuou, com o tom de quem explica algo a uma criança. "Ela é estratégica e, o mais importante, não deixa que emoções atrapalhem o julgamento. Você foi ótima no início, mas o Horizon Grid não é mais um projeto de garagem. Agora estamos no cenário global." Olhei ao redor da mansão. Cada quadro que escolhi, cada móvel sob medida, cada passo dado nesta casa, tudo foi construído com os $2,5 milhões que meus pais me deixaram depois do acidente de avião. E eu não hesitei em transferir tudo para Brandon, acreditando que estávamos construindo um império e uma vida juntos. Mas eu estava errada. Eu acreditava no amor, só achava que ele precisava de capital. Um dia, eu tive orgulho. Ajudei a construir a Horizon Grid, eu disse com a voz calma, mesmo enquanto meu coração gritava por dentro. "Mas sabe o que é engraçado, Brandon? Você acha que venceu. Você realmente acredita que isso foi um jogo, e que jogou melhor?" Ele sorriu de canto, com aquele ar de superioridade. "Não foi?" respondeu ele, como se fosse óbvio. Peguei a mala. O som dos meus saltos ecoava no mármore, seco, afiado. Cada passo pesava como um ano que eu dediquei a ele. Noites em claro, feriados cancelados, jantares planejados só para ele fazer networking. Na porta, me virei. "Boa sorte com o IPO. De verdade, tenho certeza de que coisas interessantes estão por vir." Seu rosto se contraiu sutilmente. Ele não fez perguntas, mas por um instante, seus olhos vacilaram. Inseguros. Ele não sabia o que eu havia preparado. Já no hotel, sentei-me na poltrona macia da suíte, observando as luzes da cidade piscarem do outro lado do vidro. Estava no 18º andar. E aquilo, naquele momento, não parecia uma vitória, pelo menos não ainda. Era só uma pausa, um ponto de descanso na estrada até o verdadeiro destino, a verdade. Abri meu laptop. A luz azulada da tela preencheu o quarto em silêncio. Cada arquivo ali era uma peça de um quebra-cabeça. E todas levavam ao mesmo lugar, a traição que, por tanto tempo, eu tentei ignorar. Conheci Brandon quando tinha 27 anos, recém-formada no MBA em Boston. Ele era o palestrante principal de uma cúpula sobre startups de tecnologia em saúde. Eu fui convidada. Ele era apaixonado, magnético e, o mais importante, cheio de grandes sonhos. Naquela época, o Horizon Grid não passava de um PowerPoint, algumas linhas de código, e um nome que ninguém conhecia. Mas eu acreditei. Não no modelo de negócios, mas nos olhos dele, que brilhavam quando dizia: "A saúde merece a melhor proteção tecnológica." 3 meses depois, eu era sua esposa. 2 anos depois, perdi meus pais num acidente de avião, na rota do Arizona para a Califórnia.
Eles me deixaram tudo, quase 2,5 milhões além de ações na construtora da família, que eu decidi entregar para uma administração externa. Brandon não hesitou quando me ofereci para investir tudo na Horizon Grid. Lembro até hoje do olhar dele, como se não acreditasse que alguém pudesse amá-lo e confiar tanto assim. Saímos do pequeno apartamento alugado direto para um escritório de verdade, em São José. E eu não era só investidora. Eu tomei decisões desde o começo, contratei contador, assinei contrato de aluguel, criei a marca, recrutei os primeiros funcionários. 4 anos depois, a Horizon Grid conseguiu uma rodada Série A de 8 milhões de dólares. A mídia chamou Brandon de gênio das startups. Enquanto isso, eu era empurrada para o fundo do palco. Disse a mim mesma que era normal, que eu não precisava dos holofotes para me sentir valorizada. Mas então, ela apareceu. Vanessa. Contratada como sua assistente executiva. Loira, 26 anos, experiência em uma firma de investimentos anjo, sorriso constante. E olhos que sabem exatamente o que querem. No começo, eu pensei que o Brandon estava apenas sendo um bom CEO contratando gente talentosa, ampliando a equipe. Mas aí vieram as reuniões até tarde da noite, as mensagens fora de hora, os olhares que ele e Vanessa trocavam em eventos. Logo, parei de me perguntar. Eu sabia. Não gritei. Não o confrontei. Eu me preparei. Contratei uma advogada particular, Sandra, uma antiga colega do meu MBA. Juntas, revisamos cada contrato de investimento, cada transferência, cada e-mail. Coletamos provas do meu envolvimento desde o primeiro dia. Tudo foi feito backup, copiado, criptografado, 3 vezes. Brandon estava distraído demais para perceber. Ocupado demais viajando, cortejando Vanessa e negociando discretamente com possíveis investidores. O que me manteve em silêncio foi uma pequena fagulha de esperança. De que ele perceberia. De que, em algum lugar no meio de tudo, ele lembraria de mim. De quem colocou o primeiro tijolo. Mas esse momento nunca veio. Na semana passada, encontrei um e-mail que ele enviou ao advogado particular dele, discutindo como resolver a questão da equidade indefinida do lado da esposa. Uma maneira polida de dizer que ele estava planejando me apagar do Horizon Grid. Eu não chorei. Não gritei. Apenas soltei uma risada baixa, não de dor, mas de incredulidade. Porque a falta de vergonha dele tinha chegado ao auge. Brandon achou que eu não sabia. Mas o erro dele foi pensar que eu não reagiria. Olhei para o relógio. 23h47. Amanhã de manhã seria a reunião do conselho. E eu estaria lá. Não como a esposa descartada, mas como cofundadora de uma empresa que agora vale centenas de milhões. Não sei ao certo quando deixei de ser a esposa decepcionada e me tornei a estrategista silenciosa. Talvez tenha sido no dia em que me pediram para sair da equipe fundadora, com a desculpa de evitar conflitos de interesse. Brandon disse isso sorrindo, num tom amistoso. Mas os olhos deixaram claro que o trono já tinha um novo ocupante. Eu não discuti. Assenti. Sorri na medida certa. Tranquila. Serena. Daquele dia em diante, comecei a montar meu plano, silenciosamente, passo a passo. Contratei Sandra não só para revisar os contratos, mas também para examinar as finanças da Horizon Grid nos últimos 3 anos. Ela não pergunta por curiosidade só quando precisa descobrir a verdade. Toda semana, ela me enviava relatórios com dezenas de páginas, extratos bancários, registros de transferências, taxas de consultoria duvidosas que, antes, eu nem tinha percebido. Brandon não fazia ideia de que o sistema contábil da empresa, aquele que eu mesma tinha escolhido, ainda mantinha permissões secundárias ligadas à minha conta original. E eu, desempenhando perfeitamente o papel da ex-esposa simpática, continuava com acesso. Conseguia ver, linha por linha, todo o dinheiro fluindo por cada pequena filial da empresa. Descobri uma série de transações mensais recorrentes com o destinatário listado como Altozin LLC, uma empresa de fachada registrada em Delaware. O estranho? A Altozin não tinha site. Nenhum funcionário listado publicamente não aparecia em nenhum relatório operacional da Horizon Grid. Mesmo assim, recebia pagamentos regulares sempre na faixa de centenas de milhares de dólares. Não demorou muito para Sandra seguir o rastro. A Altozin era só um nome. Por trás, havia uma rede de contas espalhadas pelas Bermudas e Luxemburgo. E a pessoa listada como operadora?
Ninguém menos que um dos associados próximos de Brandon, que, por coincidência ou não, também havia sido mentor da Vanessa durante o treinamento dela na empresa. Imprimi tudo, cada documento. Destaquei cada transferência, cada assinatura de aprovação, cada e-mail criptografado enviado pela conta de Brandon. O que eu tinha nas mãos não era apenas prova de peculato. Era o testemunho silencioso de um sistema inteiro construído para me apagar daquilo que ajudei a erguer. Certa noite, sentada com Sandra no terraço do hotel, com um café quente nas mãos, ela repousou a palma sobre a pasta de documentos e disse: "Se você revelar tudo isso antes do IPO, a Horizon Grid vai ser investigada, a SEC vai intervir, Brandon pode perder tudo. Você está preparada?" Não respondi de imediato. Pensei nos meus pais, que deram tudo para que eu tivesse uma chance. Pensei nas primeiras madrugadas com Brandon, rabiscando ideias em guardanapos, sonhando com algo grande. E depois pensei em Vanessa dormindo na minha cama, sentada na cadeira que um dia me foi prometida para o resto da vida. Preparada? Repeti. Eu não tô aqui para destruir a Horizon Grid. Tô aqui para reivindicar o que é meu por direito. E para garantir que ele nunca mais faça isso com outra pessoa. Enviei uma série de e-mails anônimos com anexos para 3 membros do conselho. Não muito, só o suficiente para acender uma luz amarela. Uma cópia também foi enviada para o setor jurídico da empresa, como um alerta interno. E guardei a carta mais forte para jogar na reunião da manhã seguinte. Naquela noite, recebi uma mensagem da Lauren, minha melhor amiga da faculdade. "Você tá bem? Não deixe ele ganhar." Respondi com apenas 2 palavras: "Começa agora." Fechei o laptop. As luzes da cidade ainda brilhavam lá embaixo, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando o último movimento de uma partida longa demais. Na manhã seguinte, entrei na sede da Horizon Grid com a mesma calma de quem entra em casa. Meu crachá antigo, aquele que guardei desde os primeiros dias, ainda funcionava. O segurança da recepção piscou, surpreso ao me ver. "Bom dia, senhora Carter", ele disse, visivelmente confuso. "Pensei que você não trabalhasse mais aqui." Sorri, calmamente, e passei meu crachá no scanner. "Alguém deve ter entendido errado", respondi com gentileza. "Estou aqui para esclarecer isso." O elevador me levou ao 32º andar, a sala de reuniões. Já entrei naquele espaço antes, como cofundadora. Hoje, voltei carregando a verdade. As portas de vidro se abriram. 12 pessoas estavam sentadas ao redor da longa mesa. Quando me viram, os rostos mudaram de surpresa para desconforto. Brandon estava na cabeceira, usando um terno cinza claro, o cabelo perfeitamente alinhado. Falava com confiança no meio de uma apresentação. "Nesta manhã, votaremos para aprovar o plano de IPO conforme delineado na semana passada." Ele parou, me viu, e o silêncio caiu sobre a sala como uma nuvem densa. Dei um passo à frente, coloquei meu laptop na mesa, bem à frente dele. "Antes que alguém vote", disse, com a voz calma, porém firme, "acho que o conselho merece ouvir algumas coisas." O senhor Fletcher, conselheiro mais velho e alguém que já sentou ao meu lado na primeira reunião da empresa, se inclinou na cadeira. "Sarah, seu nome não consta na lista de convidados de hoje." "Não estou aqui como convidada", respondi, abrindo o laptop e conectando-o à tela grande na parede. "Estou aqui como sócia fundadora e investidora original da Horizon Grid." Brandon riu, baixo, mas seus olhos, algo neles começou a trincar. "Sarah, essa é uma reunião interna do conselho. Você não tem esse direito." "Tenho, sim", interrompi, enquanto projetava um documento na tela. "Aqui está o contrato de investimento inicial. Uma transferência bancária de $2.500.000 da minha conta pessoal para fundar a empresa. E aqui cliquei para ampliar, está a cláusula que garante meu direito de voto em todas as decisões estratégicas relacionadas à estrutura societária, incluindo o IPO." O silêncio ficou mais pesado. Cliquei no próximo slide. Notas de reuniões internas, com a assinatura de Brandon visível, me reconhecendo como cofundadora nas atas. Vanessa, sentada ao lado dele, se remexeu. Não olhei para ela, mantive meus olhos em Brandon. "Eu não sou só a sua esposa", disse. "Estive aqui desde o primeiro dia. Acreditei, investi, ajudei a transformar uma ideia vaga num apartamento alugado numa empresa real." Brandon tentou retomar o controle. "Tudo isso foi há anos. A empresa evoluiu,
Agora temos uma nova estrutura. Assenti, levemente. E essa nova estrutura é transparente? Apertei uma tecla. A tela se dividiu em dois lados. À esquerda, os extratos bancários originais. À direita, os pagamentos feitos para a Altozin LLC, a empresa de fachada offshore. Esses fundos, falei, pausadamente, foram transferidos consistente e secretamente ao longo do último ano, sem nenhuma aprovação do conselho. E aqui continuei está uma troca de e-mails entre o Brandon e o parceiro financeiro dele, discutindo a divisão de ações ocultas para terceiros. Alguém cujo nome começa com V. Vanessa congelou. O rosto de Brandon empalideceu. Você não pode, ele gaguejou. Posso, sim, respondi com firmeza, porque eu não estou roubando nada. Só estou revelando o que você tentou esconder. Outro membro do conselho, Keller, representante do fundo de investimento principal, virou-se para Brandon. Como você explica isso? Ninguém respondeu por ele. Ninguém tentou defendê-lo. Aquela sala, que antes era território de Brandon, agora estava dominada apenas pelo som de cliques nervosos de mouse e um desconforto palpável no ar. Olhei ao redor. Se o conselho quiser seguir adiante com um IPO baseado em registros falsificados, capital escondido do fundador e possíveis violações federais, então eu me retiro. Mas se vocês escolherem a verdade, eu fico. E proponho um novo caminho. O ar ficou denso, pesado. Eu não precisava dizer mais nada. Os fatos estavam sobre a mesa. Mesmo com o sorriso forçado, Brandon sabia, o jogo havia virado. A reunião terminou sem palmas, sem cumprimentos. Os membros do conselho saíram em silêncio, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos, os celulares já colados aos ouvidos. Sobrou só eu, Brandon e Vanessa. Na mesma sala onde, por tanto tempo, o poder de Brandon parecia inabalável. Ele tentou manter a postura, mas as mãos tremiam enquanto juntava os últimos papéis. Vanessa evitava meu olhar, os lábios apertados, a expressão vaga, como quem está acordando de um sonho longo e confuso. No dia seguinte, o conselho anunciou oficialmente o adiamento indefinido do IPO. Uma auditoria independente foi contratada, e o departamento jurídico interno começou a trabalhar com uma terceira parte para investigar todas as movimentações financeiras dos últimos 3 anos. Em 48 horas, uma coletiva de imprensa foi convocada. Brandon não foi citado diretamente, mas a mensagem era clara. A Horizon Grid iria reavaliar sua liderança para garantir transparência e valor a longo prazo para os acionistas. As notícias se espalharam como fogo. Manchetes explodiram. Startup bilionária adia IPO em meio a alegações de fraude financeira. Fundador acusado de ocultar papel de cofundador original. Ex-esposa ressurge e vira o império tecnológico de cabeça para baixo. Não dei entrevistas. Não precisei. Às vezes, o silêncio é a arma mais poderosa. 3 dias depois, Vanessa ligou para Sandra. Queria me encontrar. Sandra me contou sem tom de ameaça. Parece que ela está reavaliando as lealdades dela. Nos encontramos em uma cafeteria pequena, no distrito financeiro do centro. Vanessa chegou cedo, sem maquiagem pesada. Parecia cansada. Pela primeira vez, parecia real. Eu não sabia que isso chegaria tão longe. Ela começou, voz baixa, mas firme. Achei que ele realmente me amava. Não reagi. Deixei ela sentir o peso das próprias palavras. Ela continuou. Quando tudo começou a desmoronar, ele só se preocupava em se proteger. Me mandou apagar e-mails, apagar discos rígidos, transferir dados de cartões de memória para celulares novos. Foi aí que eu percebi que eu era só mais uma peça no tabuleiro. Assenti, como se ela finalmente estivesse enxergando a imagem que eu já conhecia há anos. Vanessa tirou um disco rígido portátil da bolsa. Está tudo aqui, disse ela. Cada ligação, e-mail, mensagem entre você e o Brandon. Eu comprovei tudo. Não quero mais fazer parte da confusão dele. Vou cooperar. Sandra pegou o drive e o selou cuidadosamente dentro de um envelope de evidências. Não dissemos mais nada. A essa altura, qualquer explicação seria desnecessária. Uma semana depois, a investigação se expandiu. Dessa vez, com a SEC Securities and Exchange Commission oficialmente envolvida. As descobertas preliminares apontaram que pelo menos 9,3 milhões de dólares haviam sido canalizados para contas offshore, sem autorização formal. Entre os documentos, constavam transações assinadas por Brandon,
acompanhadas de e-mails trocados com Vanessa. Brandon foi suspenso de seu cargo de CEO enquanto as investigações seguiam. O escritório de advocacia que antes o representava se recusou a continuar ao lado dele, alegando conflito de interesse e se distanciando de potenciais litígios. Em apenas 3 semanas, Brandon passou de lenda do mundo tech a persona non grata no mercado financeiro. E eu não me senti vingativa. Não me senti triunfante. Apenas livre. Certa manhã, voltei ao antigo escritório no 28º andar, aquele espaço que, por um tempo, foi meu refúgio silencioso. As portas de vidro estavam limpas, a mesa ainda impecável, como se ninguém nunca tivesse saído dali. Mas eu não era mais a ex-esposa esquecida. Agora, eu era reconhecida pelo conselho, pela história como uma das fundadoras da Horizon Grid. Sobre a mesa, repousava um pequeno bilhete manuscrito, assinado pelo Sr. Fletcher. Revisamos todo o histórico de fundação. Obrigado por defender a verdade. Uma grande empresa precisa de mais do que boa tecnologia. Precisa de pessoas íntegras para guiá-la. Segurei o bilhete com força. E meus olhos se voltaram para o prédio do outro lado da rua onde Brandon um dia rascunhou seus primeiros pitch decks, cheio de sonhos e promessas. Eu não consegui consertar tudo que ele destruiu, mas construímos juntos. E agora, eu protegeria aquilo como ele deveria ter feito desde o início. Chegou o dia da reunião final do conselho. Foi realizada na mesma sala elegante de sempre, onde a luz do sol atravessava as janelas altas e iluminava a mesa de nogueira polida. Mas, naquele dia, tudo parecia diferente. Chega da arrogância. Chega dos olhares cansados e discursos vazios. Havia apenas expectativa e mudança. Richard Fletcher, o membro mais antigo do conselho, sempre observador, sempre calado, abriu a reunião com firmeza. Estamos aqui hoje para finalizar oficialmente a liderança da Horizon Grid. Após a conclusão da auditoria independente e da revisão legal, sentei-me do outro lado da sala. Postura ereta, séria. Na minha frente, uma pasta robusta preparada com Sandra. Cada documento, cada número, cada desvio que Brandon escondeu atrás da imagem de CEO visionário, agora ali organizado, impresso, visível. Brandon não compareceu. Seu advogado enviou uma carta de 3 páginas repleta de negações e pedidos de adiamento. Mas ninguém no conselho tinha mais paciência para isso. Após revisar todas as evidências, o Sr. Fletcher continuou. O conselho vota unanimemente pela remoção de Brandon Carter de qualquer autoridade executiva e pela exigência de sua renúncia imediata ao cargo de CEO. Alguns murmúrios foram ouvidos, mas nenhuma objeção. De símbolo, Brandon havia se tornado um fardo. Também estamos trabalhando em conjunto com as autoridades financeiras, acrescentou o Sr. Fletcher. A conta da Altozen LLC e todos os ativos offshore relacionados foram congelados. A investigação continua, e a SEC determinará os próximos passos. Fiz um leve aceno de cabeça. A parte mais importante estava prestes a acontecer. Por fim, o Sr. Fletcher se virou para mim. O conselho votou para nomear Sarah Carter como presidente executiva, com autoridade total sobre decisões estratégicas e a reestruturação da empresa. A sala ficou em silêncio. Não me levantei imediatamente. Olhei, um por um, para cada membro do conselho, rostos que, um dia, me viraram as costas. Pessoas que acreditaram no carisma de Brandon, que ignoraram os sinais. Agora, essas mesmas pessoas estavam confiando em mim. Acreditamos, continuou o Sr. Fletcher, que a senhorita Carter não apenas possui autoridade legal, mas também a visão e a integridade necessárias para colocar a Horizon Grid de volta nos trilhos. Fiquei ali por um momento, passando os dedos pela superfície da mesa onde, anos atrás, eu costumava colocar uma xícara de café para meu marido. Naquela época, tínhamos apenas alguns funcionários, e um sonho ainda inacabado. Eu aceito, disse, por fim, com voz firme, mas serena. Não para me vingar, mas para consertar o que foi quebrado. A Horizon Grid nasceu para ser um símbolo de inovação, não uma fachada para esquemas financeiros. E é isso que eu pretendo restaurar. Quando a reunião terminou, voltei ao meu novo escritório. Na porta, uma placa de latão recém-instalada trazia meu nome e meu título. A sala era iluminada, arejada, não mais um espaço onde o poder se escondia por trás de portas fechadas.
Sentei-me diante do computador e escrevi meu primeiro e-mail como presidente executiva. Era uma saudação simples, mas com propósito, um compromisso com a transparência, o respeito e a confiança mútua. Em uma semana, reestruturei a equipe jurídica, contratei um novo CFO respeitado no setor, e solicitei uma auditoria completa de todos os contratos e parcerias ativas. Vanessa, como era esperado, apresentou sua renúncia. Ninguém tentou impedi-la. A mídia continuou acompanhando cada movimento. Jornais e sites que antes elogiavam Brandon agora o retratavam como símbolo da decadência ética no mundo das startups. Perguntaram se eu queria dar declarações. Recusei todas. Não precisava da opinião pública ao meu lado. Eu só precisava da verdade comigo. Numa tarde de sexta-feira, sentei sozinha no meu escritório, olhando para o terraço onde Brandon e eu costumávamos conversar sobre o futuro. Éramos jovens, cheios de sonhos. Minha mente voltou ao dia em que transferi 2,5 milhões de dólares da minha conta pessoal sem hesitação, sem dúvida para ajudar o homem que eu amava a construir um projeto juntos. Não me arrependi do dinheiro. Lamentei o fato de que o homem em quem confiei escolheu me apagar, no momento em que já tinha tudo. Um mês depois de assumir o cargo de presidente executiva, o escritório ainda reverberava os abalos secundários do escândalo. As investigações seguiam em curso, mas a empresa já começava a se estabilizar, graças a uma reforma firme e consciente. Eu não estava tentando liderar uma revolução. Eu só queria trazer a Horizon Grid de volta às suas raízes: confiança, responsabilidade, inovação verdadeira. Participei da reunião geral de segunda-feira, minha primeira aparição oficial diante de toda a equipe como nova líder. A sala estava cheia. Rostos que me conheciam como a esposa do CEO, agora me olhavam de forma diferente. Cautelosos, sim, mas também esperançosos. Não estou aqui para criar uma nova imagem, comecei, com a voz firme e direta. Estou aqui para reconstruir a confiança. Todos os olhares estavam voltados para mim. Não li um discurso. Falei do coração. Uma grade como a Horizon não é uma armadura para proteger reputações individuais. Ela é o resultado de muitas mãos: engenheiros, advogados, designers, analistas, cada linha de código, cada ideia, cada avanço, tudo isso é obra de vocês. Tive a sorte de estar aqui desde o primeiro dia. E agora, tenho o dever de proteger o que construímos juntos. Não terminei com um slogan vazio, nem com promessas de impacto. Terminei com um compromisso real. Jamais permitirei que o interesse pessoal venha antes da ética. Nem de mim, nem de ninguém. A reunião terminou com aplausos. Não estrondosos, mas verdadeiros. Sabia que a confiança não voltaria de um dia para o outro. Mas naquela manhã, a primeira semente foi plantada. Naquela mesma tarde, recebi um envelope sem remetente. Apenas 3 palavras escritas à mão na frente, de Brandon, para Sarah. Abri sem hesitar. Dentro, uma carta curta, escrita à mão. As palavras dele. Sarah. Um dia, acreditei ser intocável. Achei que o que construí era inabalável, mas eu estava errado. Meu maior erro foi subestimar você. A Horizon Grid deveria ter sido nossa. Eu a transformei numa arma de controle. Você não destruiu a empresa, você a salvou. Talvez você nunca me perdoe, e eu entendo, mas se um dia olhar para trás, espero que se lembre que, no começo, eu também acreditei na coisa certa. Brandon. Terminei de ler. Dobrando a carta com cuidado, guardei-a em uma gaveta. Eu não chorei. Não me senti vitoriosa. Apenas aliviada. Não pelo pedido de desculpas, mas porque ele finalmente enxergou o que eu sabia o tempo todo. Eu nunca precisei viver na sombra de ninguém para provar que merecia estar ali. 3 meses depois, a Horizon Grid retornava com força à corrida tecnológica. Com um modelo financeiro transparente, uma nova liderança, e um novo lema, exibido com orgulho na entrada principal. Confiança é a tecnologia mais poderosa. Confiança é a tecnologia mais poderosa. Confiança é a tecnologia mais poderosa. A mídia começou a me chamar de a mulher que ressuscitou um império. Mas eu não me importava com títulos. O que realmente importava era que, todos os dias em que eu entrava no escritório, eu podia fazer o que acreditava, com pessoas que mereciam estar lá. Certa vez, um repórter perguntou durante um briefing a portas fechadas: se você pudesse voltar atrás,
investiria na Horizon Grid novamente, sabendo que seria traída? Eu apenas sorri e respondi, sim, mas desta vez eu assinaria meu nome um pouco maior. E então, numa tarde de primavera, sozinho no telhado da sede, o mesmo lugar onde Brandon e Vanessa se encontravam para suas reuniões secretas, olhei para o horizonte e disse a mim mesma, você me subestimou, Brandon, e esse foi o erro mais caro da sua vida. Não eram necessários aplausos. Nem vingança. Eu havia me levantado de tudo que um dia me quebrou, e dessa vez, não estava seguindo ninguém. De esposa quieta, que ficava atrás do sucesso do marido, Sarah foi traída e expulsa da empresa que ajudou a construir. Mas, em vez de cair, ela se levantou. Reuniu provas, recuperou o controle e transformou a Horizon Grid através de transparência e força. A história dela é a prova de que confiança, inteligência e resiliência podem transformar traição em poder, e que, às vezes, as pessoas que você desconsidera são aquelas das quais você nunca deveria ter duvidado. O que você acha da escolha de Sarah? Ela deveria perdoar ou seguir em frente? Compartilhe seus pensamentos abaixo e não se esqueça de seguir o canal para mais histórias poderosas sobre família, coragem e redenção.